Boa noite, pessoal. Tudo bem? Neste vídeo em especial do canal, eu estarei explicando para vocês um pouco sobre a dilatação térmica, em especial o conteúdo de dilatação linear, ok? Antes de a gente começar esse estudo, é interessante você perceber o motivo que ele é estudado, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu fiz um desenho que representa uma barra de ferro, por exemplo, ok? E vamos imaginar que essa barra de ferro ela recebeu uma exposição de calor e essa exposição de calor fez com que o comprimento dela aumentasse. Então vamos imaginar o seguinte: esse exemplo desenhado aqui é uma barra de ferro que tinha um comprimento inicial e uma temperatura inicial. Quando ele recebeu essa exposição de calor, tanto o comprimento quanto a temperatura eles aumentaram. Quando esse fenômeno acontece, nós chamamos de dilatação linear, ok? Então, para resumir, o que é a dilatação linear? É quando o comprimento de um determinado material ele aumenta quando ele recebe uma elevação de temperatura, ok? Para que a gente estude esse tamanho que aumentou aqui, dessa barra de metal ou de ferro, ou de um determinado material que é estudado, nós precisamos de calcular através de uma fórmula. A fórmula que calcula a dilatação linear é a baseada nessa aqui, ó. Perceba bem as informações que estão sendo dadas para vocês. Vamos explicar brevemente o que significa cada uma delas, ok? Esta primeira aqui, ó, vamos ao que interessa. Esse triângulozinho aqui, na física em especial, ele é chamado de delta e é considerado a palavra variação. Ou seja, tudo que muda, todo estudo que é original e que ele muda em determinado momento do meu cálculo, por exemplo, a velocidade, o tempo, qualquer fenômeno que faça com que esse experimento ele mude, a gente chama esse experimento de variação. E a gente trabalha essa palavra variação com o delta, ok? Essa letra L que está do lado do delta aqui representa a palavra comprimento, que é justamente o fenômeno que a gente estuda na dilatação linear, ou seja, o aumento do comprimento de um objeto quando ele recebe uma determinada temperatura, ok? Então vamos lá. Eu tenho a variação do meu comprimento, que é igual a L0, que é o comprimento inicial que eu tinha na minha barra, ou seja, antes dela receber esse fenômeno, antes dela ser exposta a essa temperatura, ela tinha um tamanho inicial. E esse tamanho inicial vai ser sempre representado aqui, nesse ponto específico da minha fórmula. Ok? Prosseguindo, temos esse alfa. O que significa esse alfa? É o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É exatamente o tipo de material que está sendo estudado no meu objeto. Por exemplo, se o objeto ele for feito de ferro, esse valor aqui tem um valor específico. Se o objeto for feito de cobre, aqui tem um valor diferente. Se ele foi feito de metal, de alumínio, de chumbo, qualquer material diferente, aqui vai ter um valor especial, ok? E para prosseguir na fórmula, nós temos essa variável, que seria a variação da temperatura. Ou seja, quando existe um objeto qualquer, com um tamanho qualquer, esse objeto ele tem uma temperatura original. E quando a temperatura ela eleva, quando tem essa exposição de calor, a temperatura original passa a ser uma temperatura diferente. Essa transformação de temperatura, a gente vai chamar ela de variação de temperatura. Nós calculamos essa parte exatamente aqui, ok? Então vamos lá ao que interessa, para que a gente possa prosseguir no nosso cálculo, ok? Vamos lá. ΔL representa, então, a minha variação do comprimento, que nós chamamos em especial de dilatação linear, ok?
a variação do meu comprimento, ou seja, para eu descobrir quantos centímetros, quantos metros, qual foi a medida que aumentou, a extensão que aumentou esse objeto quando recebeu um calor, eu vou chamar isso de variação do comprimento, ou seja, a dilatação linear. Ok? Aqui nós temos o comprimento inicial. Vou colocar aqui para você ter essa noção. Comprimento inicial, ou seja, o tamanho que a figura tinha no início do estudo. Prosseguindo, eu tenho aqui o meu coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear ele representa o tipo de material que está sendo estudado. Ok? E para finalizar, eu tenho a minha variação da temperatura. Um detalhe, pessoal, que você precisa entender nessa fórmula aqui é que para eu calcular a variação da temperatura, existe um cálculo dentro dessa variação que eu preciso sempre resolver antes de terminar o cálculo da minha fórmula. Então, eu vou escrever ele aqui no cantinho da folha. Depois eu vou mostrar para você o motivo que eu escrevi e a importância disso. Ok? Para eu calcular a variação da temperatura de um objeto, ou seja, para eu descobrir a elevação de temperatura, eu preciso pegar a temperatura que ele foi exposto, ou seja, a temperatura final, e diminuir pela temperatura que ele tinha no início, antes de receber essa exposição do calor. Quando eu faço essa subtração, eu vou ter exatamente a minha variação da temperatura. O que eu quero dizer com isso? Quando eu for calcular a dilatação linear de um objeto, quando for a hora de eu calcular a variação da temperatura, eu vou ter que resolver essa expressão. Então, lembre-se sempre dessa parte. Ok? Então, vamos ao que interessa. Há um exemplo claro e nítido para que você possa ter mais noção sobre o que a gente está falando aqui. Ok? Então, vamos lá. Imagine que esse meu objeto ele tem 3 metros de comprimento, ok? Então, o tamanho dele inicial é de 3 metros, tá? Ok? Além do tamanho dele, vamos imaginar, então, que ele tem uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, perceba, antes do estudo, nós temos uma barra, e essa barra eu vou considerar que ela é uma barra de ferro, ok? E se a barra é de ferro, o tamanho dela é de 3 metros e a temperatura que ela tem atualmente é de 0 graus. Agora vamos imaginar que em um dia muito quente, essa barra de ferro recebeu uma exposição de calor muito grande e essa exposição de calor fez com que o tamanho de 3 metros aumentasse um pouco. Mas eu não sei qual foi a quantidade que aumentou. E justamente essa quantidade que aumentou é a que eu vou estudar aqui agora. Ok? Então vamos imaginar o seguinte: a temperatura que tinha no início era 0 graus. E vamos imaginar que nesse dia muito quente, essa barra em especial recebeu o tamanho, ou seja, uma temperatura, uma elevação de temperatura de 95 graus. Ou seja, ela foi exposta a um calor muito grande. Correto? Então vamos imaginar. Ela tinha 0 graus e tinha 3 metros. E agora ela recebeu uma elevação de temperatura de 95 graus. E o que eu vou fazer é para descobrir quantos metros ela vai ter agora. Ok? Então vamos ao que interessa. Para que eu possa calcular a dilatação linear desse objeto, eu preciso de algumas informações. Então, a dica que eu dou é a seguinte: quando você for fazer o seu exercício, você anote as suas informações, ó, informações, em um cantinho da folha para te ajudar.
ok? Quais são as minhas informações do problema? O comprimento da barra inicial, que é de 3 metros. Vamos lá. Ó. Comprimento inicial, 3 metros. Vou colocar aqui metros, para lembrar. O que mais que eu tenho? Eu tenho que essa barra ela é de ferro. Então, eu vou colocar aqui, ó, ferro. É o tipo da barra. Ok? Daqui a pouco a gente vai saber o que isso significa. O que mais que eu tenho? Eu tenho a temperatura inicial, que ela tinha antes de receber essa expulsão de calor. Ok? Então, vamos lá. A temperatura inicial era 0 graus Celsius. Tranquilo? O que mais que eu tenho aqui? Eu sei que essa barra ela recebeu uma exposição de temperatura de 0 aumentou para 95. Quer dizer que esse 95 representa a temperatura final. A temperatura final aqui ó, é de 95 graus Celsius. Ok? Então, olha só. Se você for olhar para a fórmula aqui, ó, perceba, eu sei quanto que vale o L0. Eu sei que esse alfa não é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o tipo de material que está sendo estudado. E é o que? Ferro. Então, olha só. Como ele é de ferro, você vai fazer uma consulta em uma tabela de materiais da lei física, que geralmente ela é apresentada nos livros didáticos. Eu vou pegar um modelo de um livro para mostrar para você que geralmente nos livros ela oferece uma tabelinha. Caso não, é interessante você pesquisar uma tabela que tenha esse tipo de material. Ok? Então, olha só que interessante. Vou pegar esse livro aqui e mostrar para vocês o seguinte. Olha só. Nessa tabela, em especial, tem alguns elementos, alguns materiais que são estudados para que a gente estude a dilatação linear deles. Ok? Então, esses materiais que estão sendo apresentados nessa tabela aqui, eles representam o coeficiente linear, ou seja, o alfa da minha fórmula. E todo valor que é representado, ele tem uma medida especial. E essa medida que apresenta na tabela é a medida que você vai repetir na nossa fórmula. Ok? Então, você pode perceber o seguinte, ó. Se a barra é de ferro, lá no nosso exemplo, o ferro ele tem esse valor aqui, ó, 11,8. Esse 11,8 representa o alfa. E esse valor 11,8 ele vai vir acompanhado desses valores aqui do parêntese, ó. 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ficou um pouco estranho, mas vamos ver o que vai acontecer aqui então. Ó. Lembrando, consultando a tabela, eu percebi que o ferro era o material que eu estava estudando. E esse material eu vou representar ele na minha fórmula, 1,8. Então, continuando aqui o meu raciocínio, nós temos que, se a barra é de ferro, ela tem esse valor aqui, ó, 11,8 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius na menos 1. Ok? Então, olha só que interessante. Se você for olhar para a fórmula aqui, ó, eu sei quanto que vale L0. Eu também sei quanto que vale o alfa, que é o ferro. Eu também sei quanto que vale a variação da temperatura. Logo, é só a gente aplicar isso aqui na nossa formulazinha. Ok? Prosseguindo o nosso raciocínio. Se o meu objetivo é achar a quantidade, ou seja, o tamanho que aumentou quando esse objeto recebeu uma exposição de temperatura, eu vou pegar as minhas informações e vou jogá-las na fórmula. Ok? Então, ficando dessa forma aqui. Ó. Vamos lá. Prosseguindo, pessoal. Nessa parte do vídeo, eu vou estar resolvendo o exercício. Lembrando que nós temos as informações. Essas informações vão me ajudar a resolver a dilatação linear desse objeto. Certo? Então, essa é a hora de a gente pegar aquela fórmula e substituir os valores que nós temos nas nossas informações. Ok? Então, vamos lá. Ó. A dilatação linear ela é calculada por L0, que nós conhecemos por comprimento inicial, ou seja, o tamanho que a barra tinha antes dela receber aquela exposição de calor. Então, o tamanho dela era de 3 metros. 3 vezes alfa. Quem é alfa? É o coeficiente linear, que é o material que nós estamos estudando. Se a barra foi feita de ferro, aquela consulta da tabelinha me ajudou e falou que o ferro valeria esse valor.
correto? Então, nesse exato momento da fórmula, a gente pega esse valor aqui e substitui ele aqui. Ficando assim, então, ó, 11,8 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, olha só, recapitulando, quem é o 3? 3 é o L0. Quem é esse número todo aqui? É o alfa. Quem é o meu ΔT? É a variação da temperatura. Como é que eu calculo a variação de temperatura? Lembra daquele círculozinho que eu coloquei aqui, ó? É essa hora que eu vou usar. Então, olha só, para calcular a variação de temperatura, eu preciso saber a temperatura final, que foi a temperatura que aquele objeto foi exposto, menos a temperatura que ele tinha no início, antes de receber a exposição de calor. Ok? Então, vamos fazer esse breve cálculo aqui para a gente ver, ó. ΔT desse meu exemplo seria a temperatura final, que na minha informação eu estou falando que ela vale 95. Então, aqui 95. Menos a temperatura inicial, que é a temperatura que ele tinha antes de receber o calor, que é 0 graus. Nem sempre, pessoal, aqui vai ser 0, mas no meu exemplo foi. Nesse caso, a gente pega um e diminui pelo outro, subtrai 95 menos 0, continua sendo 95. Logo, a minha variação de temperatura vale 95. Ok? Então, primeiro você faz o cálculo da variação, depois a gente pega o valor que resultou desse cálculo e joga ele aqui na fórmula. Ok? Então, ficando dessa forma aqui, ó, vezes 95. Então, lembrando novamente, ó, esse 3 representa o meu L0, esse número inteiro aqui representa o meu alfa, e esse número 95 representa o meu ΔT. Então, agora basta a gente prosseguir com o nosso raciocínio, utilizando a matemática básica para nos ajudar a resolver o nosso exercício. Ok? Então, vamos lá ao que interessa. Primeiramente, para que você tenha a noção do que a gente tem que fazer a partir de agora, você vai fazer o quê? Nós vamos multiplicar esses números aqui que estão apresentados na folha, e esses números serão multiplicados um pelo outro. Só que lembrando que eu vou multiplicar número com número, e perceba que esse 11,8 ele acompanha uma base elementar. Essa base elementar você vai esquecer ela nesse primeiro momento, vai multiplicar apenas os valores, ó, o 3, o 11,8 e o 95. Multiplica tudo primeiro e depois a gente utiliza esse 10 na menos 6 aqui para dar o resultado final. Ok? Então, vamos lá ao que interessa. 3. Eu vou multiplicar esse 3 por esse 11,8. E o resultado que der, eu vou multiplicar pelo 95. Então, vamos ver o que acontece. 3 multiplicando por 11,8. E o resultado multiplicando por 95. Fazendo essa expressão toda, eu tenho esse resultado aqui, ó. 3.363. Esse número que eu acabei de colocar é o resultado da multiplicação de todos. Lembra que eu falei que existia essa base elementar, que eu não tinha repetido ela lá em cima? Então, vou repetir ela aqui agora. Ó. Então, você pega o valor que resultou e repete a nossa base elementar que acompanha nela. Ok? Então, olha só, perceba. O que representa esse número? Esse número representa a dilatação linear, ou seja, ele está representando o tamanho que aumentou da quantidade da barra, ou seja, o comprimento que ela tinha, ele aumentou quando ela recebeu uma exposição de calor. Então, nós estamos estudando esse aumento. Para você terminar o seu cálculo, você vai pegar esse número que você encontrou aqui, da multiplicação dos elementos, e vai resolver esse número com a notação científica que é apresentada aqui, ó. Então, perceba que esse número está sendo multiplicado por 10 elevado a menos 6. Se esse 10 está elevado a menos 6, a gente tem que entender que ele está voltando 6 casas na direção da esquerda. Ou seja, quando você tem um expoente negativo, você vai pegar essa base e voltar a quantidade de casas que o expoente indica. Então, se aqui é 6, nós vamos voltar 6 casas com esse número. Pode ficar um pouco estranho, mas olha só como é que vai ficar. Ok? Olha só. Perceba que esse número 3.363 ele é um número inteiro, não possui vírgula nem nada.
Então, para a gente voltar essas casas, nós precisamos de uma vírgula nesses números aqui para a gente começar a movimentar essa vírgula para uma das duas direções. Então, nós vamos criar uma vírgula aqui de um zero, quando esse número não tem vírgula, e daqui em diante a gente vai movimentar as casas para dar um resultado final na dilatação. Então, perceba o seguinte que vai acontecer. Nós precisamos movimentar 6 casas. Então, vou pegar essa vírgula aqui e andar 6 casas para a esquerda, porque toda vez que o expoente é negativo, eu ando para a esquerda. Então, vamos contar aqui, ó, uma casa, duas casas. Então, novamente, ó, uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas. Então, parou aqui nesse 3, andou 4 casas, só que eu preciso andar 6 casas. Se eu andei 4 casas e eu preciso andar 6, eu vou preencher as casas que restam com zeros. Então, ficaria sobrando 2 casas, né? A mais ficaria então assim, ó, 0,03363. Ok? Esse valor aqui nós vamos dar em metros, porque se eu estava trabalhando com metros, eu continuo trabalhando com metros. Logo, perceba que eu tenho essa medida de dilatação. O que representa esse número aqui? Representa a quantidade em metros que aumentou dessa barra de ferro. Então, perceba, ela tinha 3 metros, então ela recebeu uma exposição de calor de 95 graus, e esse tamanho de 3 metros deixou de ser 3 metros e aumentou de 3 metros essa quantidade. Qual foi o tamanho que ela tem agora? Ou seja, o comprimento final que ela vai ter, que aquela barra vai ter, basta a gente pegar o comprimento que ela tinha no início e somar com o tamanho que ela aumentou, que ela dilatou quando ela recebeu esse fenômeno. Então, olha só, se eu pegar o 3, que é o 3 metros que ela tinha no início, e somar com essa dilatação, ou seja, com essa expansão que esse material teve quando recebeu aquele calor grande, se eu somar os dois, eu vou ter realmente o comprimento que ela tem agora. Ok? Então, vamos lá. Somando 3 com 0,03363, eu vou ter o resultado final de 3,03363 metros. Esse número que eu acabei de colocar aqui para vocês, ele representa o tamanho da barra depois que ela recebeu aquela exposição de calor. Ou seja, esse valor aqui é o valor do comprimento que ela teve depois da exposição de calor. Então, olha só, até aqui eu calculei a dilatação linear daquele meu objeto. Ou seja, esse número que está apresentado aqui para vocês representa o tamanho que aquele objeto aumentou quando ele recebeu a exposição de calor. Então, para revisar o conteúdo, rapidamente, nós temos o seguinte. Temos uma barra de ferro de 3 metros e o comprimento dela aumentou quando ela recebeu uma exposição de calor, um aumento de temperatura. Esse aumento da barra nós estudamos através dessa fórmula, que é a dilatação linear. Essa fórmula tem todas essas informações, lembrando que esse primeiro representa o tamanho inicial do meu comprimento, esse segundo representa o tipo de material que está sendo estudado, que será apresentado em uma tabela, que foi a que eu mostrei para vocês, e esse terceiro valor representa a variação da temperatura, que para eu calcular eu utilizo essa pequena expressão. Ou seja, a temperatura final que aquele objeto ele teve após a exposição de calor, que no caso aqui era 95, menos a temperatura inicial, que é o valor que ele tinha no início. Ok? Então, para prosseguir, nós calculamos substituindo a fórmula com as informações que nós temos até nós encontrarmos o valor da dilatação. Feito esse procedimento, nós somamos o comprimento que ela tinha no início com o valor que ela dilatou para saber o comprimento que ela tinha no final. Ok? Espero ter ajudado. Essa é uma das formas de calcular a dilatação de um sólido e todos os exercícios que nós iremos fazer, nós precisamos prestar atenção sempre nesses detalhes. Ou seja, o comprimento que ela tinha no início, a temperatura que ela tinha no início, a temperatura que ela tinha no final,
qual é o tipo de material que aquela barra ou aquele fio está sendo estudado. Então, você anota as informações e resolve o cálculo, ok? Então, é isso aí. Tenta compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, se puder, que a gente agradece, ok? Então, tenha uma boa noite e bons estudos.